Beleza, senhores? Tudo bem com vocês? Vamos fazer um teste aqui de um novo jeito de dar aula, né? Nesse evento aí de coronavírus, eu vou experimentar com vocês essa aula aqui à distância, né? E logicamente nós estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida de vocês por e-mail, por telefone, por WhatsApp também. Então, vamos seguir com a matéria aqui da fisiologia muscular, né? E nós vamos ver hoje, né, a fisiologia do tecido muscular, né? Nós vamos ver que ele está muito interligado com o tecido com o sistema nervoso, né? A gente já falou da placa motora, da contração da fibra muscular, né? Do impulso nervoso que está intimamente relacionado com a contração muscular. Nós vamos ver alguns eventos específicos da contração muscular, né? E a interação disso tudo aí, tá? Por um método um pouco diferente. Hoje vou disponibilizar isso para vocês poderem estudar em casa, tá? Então, dando prosseguimento aí, tá? Dando prosseguimento aí, só relembrando o sistema nervoso com vocês, né? Nós temos o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso central. E aqui, quando a gente vai começar a falar de sistema nervoso muscular, nós vamos nos apegar mais ao sistema nervoso periférico, né? Na sua divisão eferente e na sua divisão aferente, né? Então, aí, na sua divisão eferente, né? Nós temos o sistema nervoso autônomo, que ele é dividido em simpático e parasimpático, né? O sistema nervoso simpático e parasimpático, eles são antagônicos ou se completam, né? Uma dilatação de pupila, uma contração de pupila, né? Mas só para relembrar o que a gente viu lá no sistema nervoso, tá? Seguindo aí, relembrando para vocês também os nossos neurotransmissores do sistema nervoso, tá? Nós temos aí alguns exemplos, né, anatômicos de neurotransmissores, principalmente aí com a acetilcolina. E hoje o que vai nos interessar mais é a parte somática, tá? É a parte ligada aí à musculatura estriada, né? Daqui a pouco nós vamos destrinchar os diversos tipos de tecido muscular, suas funções, né? E onde eles estão aí interligados, né? Só para relembrar com vocês aí, a acetilcolina de neurotransmissor, os receptores nicotínicos, né? A gente viu isso tudo na primeira aula da disciplina sobre o sistema nervoso, tá? Então vamos seguindo aí, tá? Então, sistema muscular, tá? Então vamos pormenorizar isso agora aí e um pouco mais a fundo do sistema muscular aí. É formado por unidades multicelulares chamadas de músculos, né? Multicelulares, ou seja, a célula, dependendo do tecido muscular, a célula vai ter diversos núcleos, nós vamos ver isso daqui a pouco, né? Os músculos são constituídos por células ou fibras musculares, né? As células do sistema muscular, a gente denomina elas também de fibras musculares, as quais se contraem sob um estímulo apropriado, né? Então essa contração aí é o grande chavão do nosso estudo da aula de hoje, desmembrar isso com vocês. Os músculos são responsáveis por aproximadamente 40 a 50% do peso corporal do animal, tá? Então, basicamente, a gente vai ter aí na prática, né, isso se aplica muito na prática quando a gente fala de rendimento de carcaça de bovinos de corte. Vocês vão ter uma disciplina específica disso aí com o professor Alexandre, ele vai desmembrar isso com vocês, ver quais são as diretrizes do rendimento de carcaça, o que influencia e aprender a calcular isso, né? No final da aula a gente tem uma aplicação prática do sistema muscular, que nós vamos ver como que o músculo se transforma em carne, como que o músculo se transforma em carcaça e o que leva a isso, algumas bases bioquímicas que nós vamos ter que discutir mais no final da aula, mas que é bem aplicado, né? Em repouso, né, o sistema muscular aí consome 25% do oxigênio. Durante o exercício, o consumo de oxigênio pode aumentar de 10 a 20 vezes. Nós vamos terminar de ver essa história aí quando nós estivermos falando do sistema respiratório, falar das taxas as taxas de transporte de oxigênio, as trocas gasosas onde elas ocorrem. Então, lá no sistema muscular, no próximo módulo da disciplina, depois da P1, nós vamos começar a ver isso aí com um pouco mais de calma, tá?
Quais as funções, né, do sistema muscular? Ele é caracterizado pela propriedade de contração e distensão de suas células, o que determina a movimentação dos membros e das vísceras, né? Então ele tem a função aí de postura, de movimentos, de estabilização das posições, produção de movimentos, né? Movimentos substanciais do corpo, como sangue, alimentos, fezes e urina, né? Logicamente o sangue é a contração, né? O bombeamento do sangue pelas artérias e pelas veias é comandado pelo sistema muscular. O peristaltismo, né, que leva o alimento a todo o trato gastrointestinal, ele é comandado também pelo sistema muscular, como propriamente a excreção das fezes e a urina também. A regulação do volume de órgãos, né, no caso aí da ingestão, no caso de uma distensão ruminal, quando o animal tem a sua dieta amplamente de forragem, nós vamos ter uma distensão, né, do rumen, muito mais que uma dieta rica em concentrado, por exemplo, né. Nós vamos estudar depois aí somente a produção a pressão arterial na aula de cardiovascular e a produção de calor, tá? Quando eu falei com vocês na aula de endócrino lá, para a produção de animais em sistemas estressantes, né, de estresse calórico, aqueles hormônios da T3 e T4 que nós comentamos anteriormente, que eles são exacerbados na produção animal em estresse calórico, uma das reações fisiológicas que ele faz é a produção de calor por contração muscular, né? Muitos de vocês são de sítio, já têm familiaridade com fazendas, vocês veem assim que os leitões nascem, né? Veja que os leitões se tremem muito, né? Por quê? A temperatura de conforto dos leitões, térmica dos leitões, ela é diferente das suas mães. Então, para que eles possam se autorregular nos primeiros dias de vida, você vê que eles ficam sempre com uma contração muscular muito intensa para tentar aumentar as suas taxas metabólicas e aumentar a produção de calor, tá? Esse é um exemplo clássico. A gente tem isso na produção animal. Por isso que na hora que vocês estudarem a suinocultura, vocês vão ver que quando a porca pare, nós vamos ter que ter lá os escamoteadores, né? Que são aquecimentos bem acoplados às gaiolas, que vão aquecer os leitões, tá? E aqui a gente já vai entrar num pouco de histologia, num pouco de anatomia, né? Mas sempre aplicando isso, né? O interesse nosso dessa aula de hoje é que vocês aprendam a contração muscular, a fisiologia da contração muscular, né? É o mais importante dessa aula de hoje, tá? Então, tipos de tecidos musculares. A gente pode ter tecido muscular estriado ou tecido muscular liso, tá? Dentro do tecido estriado, a gente pode ter tecido esquelético e pode ter o tecido cardíaco, né? O tecido muscular liso, ele é de contração involuntária, tá? E ele fica a cargo dos nossos órgãos, do peristaltismo, da pressão arterial, da contração das veias, contração das artérias. Já o tecido estriado esquelético, tá? Ele é de contração voluntária, né? No caminhar, no contrair o músculo, no distender o músculo, no movimento, nos movimentos voluntários que os animais têm. O tecido estriado cardíaco, ele é responsável pela contração do coração. Então ele também, apesar de ser um tecido estriado, né, a contração dele é involuntária, tá? E nós vamos ter algumas diferenças chaves aqui nesses tecidos que nós vamos ver daqui para frente, tá? Tecido muscular estriado cardíaco, tá? Responsável pelos movimentos do coração, apresenta movimentos involuntários que são regulados pelo sistema nervoso autônomo e endócrino, né? Nós já vimos, eu comentei com vocês que tem lá o peptídeo natriurético no coração, nós vamos ver ele melhor na aula de sistema renal, que ele vai também, ele é um hormônio produzido pelo átrio, né? Por uma das cavidades do coração, que vai regular a pressão arterial também, mas nós vamos ver isso com um pouco de mais de cuidado na aula de cardíaco, tá? O arranjo de suas proteínas dá um aspecto estriado ao músculo. Vocês podem ver aí na figura ao lado que a gente tem algumas estrias feitas pela composição da proteína desse tipo de tecido. Apresentam células uninucleadas ou binucleadas, ou seja, que tem um núcleo ou dois núcleos, né? Com o núcleo centralizado, né? Unidas por estruturas chamadas de discos intercalares.
Esses aqui são os discos intercalares, que vão unir, ó, um núcleo aqui e outro núcleo aqui, uma célula binucleada, tá? Os nossos discos intercalares aqui. Apresentam túbulos T e fibras de contração rápida. Então, vamos ver isso um pouco mais para frente, tá? Aqui o exemplo de tecido cardíaco, é nossos discos intercalares unindo as células. Esses pontos mais escuros aqui são os nossos núcleos, tá? Tecido muscular liso ou visceral, né? Responsável pelos movimentos involuntários, digestão, excreção, vasos sanguíneos, contração do útero, da bexiga, que são regulados pelo sistema nervoso autônomo ou pelo endócrino, né? Então a gente vai, esse tecido muscular, ele vai ser regulado ou por neurônios próprios, né? Ou por hormônios, né? Quando a gente, vamos usar um exemplo aqui, uma vaca está acabando de parir, né? Então, na hora do parto ali, a ocitocina vai agir muito na contração muscular, né? Vai agir muito na contração muscular, tá? E a gente vai ter esse hormônio agindo na contração muscular, né? O arranjo de suas proteínas não dão aspecto estriado ao músculo, né? Células menos alongadas e mais finas que as estriadas, uninucleadas, com núcleo centralizado. Não apresentam túbulos T e apresentam contração lenta, tá? Então, é uma contração menos intensa que a do coração, tá bom? Aqui um exemplo de tecido tecido liso, né? Aqui num corte longitudinal, a gente pode ver os núcleos aqui, e aqui num corte longitudinal, e aqui um tecido conjuntivo, tá? Por último, aqui o tecido muscular esquelético, tá? Responsável pelo movimento voluntário do esqueleto e dos órgãos. O arranjo de suas proteínas dá um aspecto estriado também, semelhante ao do coração, né? Células alongadas e multinucleadas, com núcleos na periferia da célula e contração mais rápida. Possuem túbulos T. Esses túbulos T que nós vamos ver que eles são eles que transportam o cálcio para contração muscular. Mais para frente vamos ver isso com mais detalhes, tá? Aqui nós temos um corte transversal, tá? Ó, aqui um corte transversal do tecido muscular esquelético e aqui um corte longitudinal. Aqui a gente consegue ver as fibras, né? Alguns núcleos, e aqui no corte longitudinal a gente consegue ver bastante, né, o aspecto multinucleado da célula muscular. Aqui, só um slide para vocês estudarem em casa aí, né? Que isso aqui deve ser uma questão de prova, mas uma questão mais tranquila, mas eu peço para vocês diferenciarem, né? Aqui está a diferenciação entre os três tecidos, é só dar uma recordada aí, que foi o que a gente mencionou anteriormente. Organização do músculo esquelético, né? O tecido muscular é constituído por fascículos, feixes de fibras musculares estriadas, células multinucleadas de até 30 centímetros de comprimento. Tecido conjuntivo que envolve e se prolonga formando os tendões, né, que fixam no músculo ao osso, né? Então, os prolongamentos conjuntivos dos feixes fibrosos a gente chama de tendão, né? Vai fixar o músculo aos ossos, né? Então, esses tendões são importantes por isso. Então, tecido conjuntivo vão fixar o músculo aos ossos. As camadas do tecido conjuntivo, tá? Ó, a gente tem aqui o epimísio, que reveste externamente o músculo, o perimísio, que reveste os fascículos, e o endomísio, que reveste as fibras musculares. Nós vamos ver isso para frente nas figuras, fica bem mais tranquilo de se ver, tá? Aqui, ó, nessa figura aqui, a gente tem, logicamente, a nossa irrigação, né? Que vai nutrir essa contração muscular. Então, vai chegar veias e artérias aqui, os capilares, desculpe, né? São células, são vasos de menor calibre. Nós vamos ver isso lá no sistema cardiovascular. Então, aqui um feixe muscular por completo, e aqui depois há já o endomísio, né? E aqui a fibra muscular. Aqui temos o epimísio, aqui o perimísio e aqui o endomísio, tá? Que vai revestir apenas uma fibra separada. E aqui a gente já pode ver os seus núcleos, tá? Organização muscular, né, uma outra forma de ver a mesma coisa, um pouco mais complexa aqui, com as miofibrilas, contrações, né? Vamos ver isso daqui a pouco com mais detalhe, essa riqueza aqui, o nosso sarcômero, que é a unidade básica de contração muscular. Daqui a pouco nós vamos ver isso também, né? Então aqui, a organização
a organização, vamos dizer assim, fisiológica, a organização da contração muscular das nossas fibras musculares aí. Então, o que constitui, né? As fibras, né, são constituídas de miofibrilas, tá? E as miofibrilas são constituídas de sarcômeros, tá? O sarcômero é a unidade básica da contração muscular, tá? Então, o sarcômero definindo o segmento de uma miofibrila situado entre duas linhas Z adjacentes. Daqui a pouco na figura vocês vão ver, né, que as linhas Z vão delimitar o início e o final dos sarcômeros, tá? E nós vamos ter aqui filamentos grossos, né, constituídos pela proteína miosina, localizada no centro do sarcômero, e os filamentos finos, né, que são constituídos pelas proteínas actina, troponina e tropomiosina e troponina, tá? Então vocês vão ver que a contração muscular nada mais é que o deslizamento dessas fibras umas às outras, né? Então, com o deslizamento dessas proteínas umas às outras, nós vamos ter o processo aí de contração muscular, tá bom? Aqui só essa microestrutura, né, que eu chamei a atenção de vocês anteriormente. Aqui nós temos uma linha Z e a outra linha Z. Então aqui no meio está um sarcômero, tá? O sarcômero é a unidade básica da contração muscular, tá? E como eu disse para vocês, como eu disse anteriormente, o sarcômero é composto de proteínas, tá? De uma proteína maior, que nós chamamos de miosina, e de proteínas menores, que nós chamamos de troponina, aqui em verde, nós chamamos de actina, essa aqui mais azul, mais clara, e depois essa fita em escuro aqui a gente vai chamar de tropomiosina, tá? Então, a contração muscular vai acontecer quando essas fibras se deslizarem umas sobre as outras. Então, daqui a pouco nós vamos ver isso, tá? Então, aqui nós temos, ó, voltando essa figura de cima, linha Z, tá? Aqui é um sarcômero. Entre a linha Z nós temos a banda A, tá? E entre o início e o final de cada sarcômero vamos ter nossa banda aí, que é uma banda mais clara aqui, tá? Então, e o mais importante, né, nossa unidade básica da contração muscular, os sarcômeros, tá? Então, organização aqui, agora só pelos filamentos finos primeiros. A actina possui um sítio para a miosina, então, ou seja, a actina é um filamento fino que vai produzir tem um sítio para ligação da miosina. Então a miosina vai se deslizar pela molécula de actina e provocar a contração muscular, tá? Tropomiosina, proteína filamentosa que se comunica com a miosina, bloqueia em repouso o sítio de união da miosina. Troponina, ela é um complexo, na verdade, de 3 proteínas globulares. Nós temos a troponina T, a troponina I e a troponina C. A troponina T se une à tropomiosina. A troponina I, junto com a tropomiosina, inibe a interação da actina e da miosina. E a troponina C se une ao cálcio e inicia a contração muscular. Daqui a pouco vocês vão ver que o início da contração muscular, tá, é a chegada de cálcio aqui nesse sistema. O cálcio vai ativar aqui esse sistema, e principalmente com o gasto de ATP, tá? Aqui, com a riqueza maior de detalhes, né? Nosso filamento grosso aqui é de miosina, né? Mostrando aqui, ó, que a miosina ela forma cabeças, né? E essas cabeças da miosina vão deslizar sobre a nossa actina, tá? Então aqui nos nossos filamentos finos, aqui em amarelo a gente tem a actina, aqui a troponina e depois aqui mais escuro nós temos a nossa tropomiosina, tá? Aqui nessa figura um pouco com mais riqueza de detalhes, nós vamos ter aqui, ó, troponina T, C, I, L e I, tá? Aqui a tropomiosina e aqui em azul a nossa actina. Aqui uma outra forma de mostrar isso, aqui um sarcômero relaxado, tá? Vejam que olha, as bandas As que são maiores, e aqui quando eu tenho a fibra muscular se contrai, nós temos o encurtamento dos sarcômeros, né? A contração muscular, nós vamos entender a contração muscular como o encurtamento dos sarcômeros, tá? Então aqui, ó, faixas dos sarcômeros, as faixas claras são denominadas de banda I, como nós vimos anteriormente, por serem isotrópicas à luz polarizada.
são subdivididas por uma banda escura chamada de linha Z, que nós vimos também que delimita o início e o final dos sarcômeros, né? Faixas escuras denominadas de banda A por serem anisotrópicas à luz polarizada. São subdivididas por uma banda clara chamada de zona H, que é dividida por uma linha chamada de linha M. Essas denominações de isotrópicas, de anisotrópicas, tá? O professor Alexandre vai falar muito bem disso para vocês depois, na hora que ele vai falar de ultrassonografia de carcaça para vocês, tá? Isso aí ele vai falar disso com uma riqueza muito grande de detalhes. Vocês vão saber só que isso existe, né? Que nas fibras musculares nós temos isso e que a gente consegue ver essas diferenças por ultrassonografia de carcaça, tá? Aqui, só mostrando, né, de novo a mesma coisa, por uma vertente um pouco diferente, né? As nossas linhas Z, o sarcômero, a linha Z aqui todos os dois sarcômeros não estão contraídos, né? Aqui em vermelho aqui as nossas proteínas que formam os sarcômeros, tá? Aqui uma outra forma de ver isso também, né? Basicamente a mesma coisa, só para vocês fixarem mais aí nosso sarcômero. Aqui também a mesma coisa, vista de outra forma, tá? Inervação do músculo esquelético, tá? Então consiste da fibra nervosa e das fibras musculares por ela inervada. Então aqui, por exemplo, exemplo aqui, ó, o olho, né? Um motoneurônio inerva 10 fibras musculares. Então um neurônio só dá conta de comandar aí 10 fibras musculares no olho. No quadríceps, né? No músculo da coxa, tá, dos animais aí, um motoneurônio vai inervar mais de 50 fibras musculares pelo volume. Então a placa motora, né, que é a unidade básica do estímulo à contração muscular. E essa placa motora vai ser sempre o quê? Um axônio de um neurônio em inter-relação com a fibra muscular, né? Nós vamos ter uma sinapse neuromuscular, tá? Sempre a nossa placa motora vai ser uma sinapse neuromuscular, tá beleza? Então aqui está representada essa placa motora, né, que os neurônios, a inervação. Vocês vão ver o que? Dependendo do tipo de neurotransmissor que a gente colocar no meio da célula muscular, nós vamos ter contração ou relaxamento, né? E aí vai funcionar o sistema simpático ou parasimpático. Então aqui, na placa motora, o que vai desencadear a abertura dos túbulos T e com a inundação de cálcio nas células, o início da contração do sarcômero vai ser um neurotransmissor qualquer, tá? Nós vamos ver isso aqui um pouco mais para frente nas fases da contração muscular, tá? Então, o mecanismo da contração, neuroreceptores sensoriais, neurônios sensoriais, o estímulo vai ao sistema nervoso central, depois ele volta para os neurônios aferentes, e aí ele pode ser sistema nervoso somático ou sistema nervoso autônomo, dependendo da fibra muscular. Logicamente, sistema nervoso autônomo, nós vamos estar trabalhando aqui com tecido muscular liso, né, e tecido muscular estriado cardíaco. Sistema nervoso somático, nós vamos estar trabalhando com tecido muscular esquelético, tudo bem? Isso é bem importante, tá, gente? Isso aqui é a parte mais importante, eu vou cobrar isso na prova de vocês, tá? Etapas da contração. Primeiro, excitação. Condução do impulso nervoso para a placa terminal motora. Lembre-se que isso aqui sempre é uma sinapse neuromuscular, né? Liberação de acetilcolina e transmissão de impulso através de junção neuromuscular para a placa terminal do sarcolema, tá? Então, ou seja, vai ativar o sarcômero, né? Esses neurotransmissores, principalmente a acetilcolina, vai ativar os sarcômeros. A acetilcolina se liga aos receptores da placa terminal, produzindo uma mudança na conformação desses receptores, o que abre os canais iônicos, permitindo o influxo de sódio para as células musculares. Aí ocorre a nossa despolarização. É a mesma situação lá que eu disse para vocês no sistema nervoso, na fisiologia do sistema nervoso, tá? A mesma coisa. Primeiro ocorre uma despolarização, tá? Acoplamento, excitação e contração. O rápido fluxo de sódio transmembrana atinge o retículo sarcoplasmático através dos túbulos T. Provoca a liberação de cálcios em suas cisternas, tá? Então a mesma coisa. Aqui nós vamos estar falando a mesma coisa do impulso nervoso, porém aqui numa sinapse neuromuscular, tá bem? Então, ou seja, o influxo de sódio vai abrir os túbulos T.
os túbulos T se abrindo, vamos inundar, né? Vamos provocar uma liberação de cálcio dentro das cisternas, dentro das células musculares aí, para começar o processo da contração. O cálcio livre no sarcoplasma se liga à troponina C, que nós vimos lá anteriormente, modifica a sua conformação. O sítio da actina livre interage com a miosina e ativa a miosina TPase. Libera energia, né? A curvatura da cabeça globular da miosina na região de contato entre a miosina e a actina. Então, você vai mudar a conformação daquela cabeça da miosina para ela poder se deslizar ao longo do feixe de actina, tá? Puxa filamentos de suas linhas Z associadas em direção ao centro do sarcômero. Então, ou seja, ocorre um encurtamento do sarcômero, tá? Então, essa é a fisiologia da contração muscular. É isso que é importante saber nessa aula de hoje, tá? Terceiro, relaxamento muscular. A reabsorção do cálcio pelo interior do retículo sarcoplasmático, liberação de cálcio pela troponina C e adição de ATP à molécula de miosina. Restauram as configurações em repouso, tá? Então essas são as 4 partes da contração muscular que são importantíssimas para vocês poderem saber. Se assemelham muito, tá? O início e o final se assemelham muito à despolarização e à polarização de um neurônio, tá? Aqui, mostrando sistematicamente isso. Aqui tem os nossos túbulos T, tá? Então, ou seja, o neurotransmissor, a acetilcolina, vai abrir esses túbulos T aqui e o cálcio que está na célula vai partir, o cálcio extracelular vai partir para dentro da célula, da fibra muscular. E o cálcio vai fazer uma reconfiguração, né, das proteínas, principalmente de filamentos finos, e começar a contração muscular. Logicamente, a contração muscular vai ter gasto de ATP, tá? Para fazer a contração muscular. Aqui isso visto de outra forma, que é a placa motora, ó, descarregando acetilcolina aqui no feixe muscular para fazer efeito na fibra, né? 2 aqui, ó, ação, né? Ação de potencial e abertura dos túbulos T, tá? Aqui, ó, né? Visto aqui os túbulos T abertos, né? Com entrada de cálcio, né? E aqui por quarto, o cálcio modificando a conformação das proteínas globulares que compõem o sarcômero, causando a sua contração, tá? Aqui, ó, vejam aqui só, a cabeça de uma, né, deslizando sobre a cabeça da miosina deslizando sobre a actina aqui, ó. Então, o cálcio vai mudar a conformação dessas proteínas aqui, tá? E basicamente a contração muscular ocorre dessa forma aí, tá? Os filamentos azuis são de miosina, né? E os filamentos vermelhos são de actina. Então ocorre o quê? O encurtamento do sarcômero, tá? Ocorre o encurtamento do sarcômero, assim que vai ocorrer a contração muscular, tá? Então, de forma bem esquemática, tá? Ocorre isso aí. Podem olhar aqui do lado direito, né? A legenda, e olhar com bastante calma isso aqui, que a contração muscular ocorre realmente dessa forma aqui, tá? Então aqui nós temos as nossas troponinas, a C, T e I, né? O ATP, o ADP e o fósforo orgânico, o cálcio modificando a conformação, ó. Vejam que o amarelinho se liga na cabeça da troponina. Temos a tropomiosina, que é uma proteína ligante. Temos aqui, ó, a actina de forma globular e a miosina. Aqui, ó, vejam só a miosina na sua forma inativa. Depois aqui a miosina na forma ativada com o cálcio e com o ATP, tá? Então é dessa forma aqui, bem dinâmica mesmo, que ocorre a contração muscular. E a gente evidencia isso no encurtamento dos sarcômeros, tá? Aqui, mais uma revisão aqui, né? Contração muscular, sequência de eventos na junção neuromuscular. Então, aqui, ó, chegada do potencial de ação, PA, e potencial de ação no terminal axonal pré-simpático pela propagação a partir do corpo neural, tá? Então, aqui, ó, 2, aqui, ó, 2, abertura dos canais de cálcio promovida pela despolarização da membrana celular em fluxo de cálcio, tá? 2. 3. Liberação do neurotransmissor por exocitose na fenda sináptica.
3, tá? A gente já viu que é uma comunicação sem junção, né? 4, difusão do neurotransmissor até a placa motora, né? E ativação dos receptores nicotínicos. Sempre, né, o neurotransmissor acetilcolina vai ter que ter um receptor nicotínico do outro lado da fenda sináptica, tá? 5, abertura dos canais iônicos, né? 5 aqui, ó, abertura dos canais iônicos nicotínicos na membrana pós-sináptica da placa motora. Aqui, ó, então a gente é uma outra visão aqui, né, dos nossos receptores nicotínicos aqui na fenda pós-sináptica, né, mostrando que quando esses receptores se ligam aqui, nós vamos ter abertura dos canais de sódio, né. 6, estimulação da célula pós-sináptica com geração de um potencial, com potencial de ação. Aqui 6, né? Então aqui já vai fazer o efeito, vai começar a contração muscular que nós vimos anteriormente. 7, finalização das ações da acetilcolina na fenda sináptica. Ação da enzima acetilcolinesterase na recaptação da colina, tá? Então, logo após isso, ocorre a ação da enzima acetilcolinesterase, que vai recapitular, né? Capturar de novo essa acetilcolina na forma de colina para poder sintetizar mais neurotransmissor, tá? Então, aqui uma síntese e armazenamento dos neurônios da acetilcolina, nós já vimos isso, tá? A colina, gente, ela é tida como uma vitamina, tá? E aí, quando a gente estiver vendo, talvez a parte de minerais, lá na fisiologia da digestão, ou vocês vão estar lá na nutrição de ruminantes, principalmente de monogástricos, vocês vão ouvir falar bastante da colina, tá? Mas aqui por enquanto nós vamos tratar ele aqui como só o nosso receptor aqui, que vai ser recapitulada e biotransformada, tá bom? Fontes de energia para contração muscular, tá? Isso aqui é bem importante. Então, a fonte primária, a fonte que nos dá mais energia para contração muscular, aqui, ó, potência metabólica, é o ATP, tá? Depois a creatina fosfato, o glicogênio, tá? As gorduras e por último o glicogênio anaeróbico, tá? Aqui vocês devem ter visto na bioquímica, se não viram ainda eu vou repetir para vocês. O glicogênio é uma forma de armazenamento de glicose pelos mamíferos. Então no fígado lá vai estar armazenado o glicogênio, tá? Então na gliconeogênese, tá? Esse glicogênio é biotransformado em glicose para dar energia para o sistema animal, tá? Isso aqui é realizado em sistema de aerobiose, em quebra de glicogênio por oxigênio, tá? Aqui as gorduras, tá? Nós temos casos específicos da fase do ciclo de produção dos animais que vão utilizar o tecido adiposo como geração de energia, principalmente vacas vacas de leite no início de lactação. Elas utilizam bastante as suas reservas de gordura para produzir leite. Isso aí é um assunto lá para a bovinocultura de leite e em alguns outros temas aqui bem específicos da produção animal, tá? O glicogênio anaeróbico, logicamente, a produção de energia através de anaerobiose produz uma potência um pouco maior que o outro, né? Mas a gente tem um gasto energético considerável também, tá? Aqui falando, né, do glicogênio, a gente já falou isso daqui também. Essa aqui agora é uma parte muito aplicada à bioquímica dessa aula, né? Mostra de onde que vem, que o glicogênio intramuscular é 1 a 2% do peso do músculo. Nós temos algum glicogênio no músculo também, mas muito pouco, tá? E esse glicogênio aqui é que a princípio vai disponibilizar a ATP para contração muscular. A gente pode também ter essa gordura intramuscular para poder gerar energia, mas a gente vai ver que a gente não quer gerar energia com essa gordura intramuscular, né? O professor Alexandre vai dar aula de carcaças para vocês lá. É uma aula que está muito relacionada com a parte de carcaças, tá? E vocês vão ver que a gordura intramuscular, a gente não quer utilizar ela, a gente quer depositar ela nos animais de corte para que ela possa dar a maciez que a carne permite. Então essa gordura intramuscular vai dar maciez para a carne, tá? Mas isso aí é um assunto lá do professor Alexandre com vocês na avaliação de carcaças, tá?
Contração do músculo, nós já vimos aqui também, tem algumas definições aí, tá? Contração isométrica, isotônica, que vocês podem consultar isso aí, mas eu pra prova, né, dessa aula, eu vou focar bem na parte de contração muscular, no processo em si, na fisiologia da contração muscular e, logicamente, fazer alguma pergunta aplicada para vocês, tá? Aí a gente tem aí contração isométrica, tá? É bem interessante isso aí também, é bem teórico, mas é para constar no material de vocês também, né? Temos aí a contração isométrica, veja que a gente faz uma contração sem movimentos ósseos, tá? Então isso aí é uma contração isométrica. Depois nós temos uma contração isotônica também, tá? Que ela pode ser concêntrica ou excêntrica, tá? Então é bem uma parte bem aplicada, bem teórica, tá? Que não encaixa muito para nós aqui na produção animal, mas que a gente tem que mostrar para vocês que faz parte da disciplina, tá? Aqui uma contração concêntrica, a extensão ela é excêntrica, então basicamente isso aí, ou seja, são conceitos muito aplicados a educadores físicos, né? Mas a gente tem que falar da fisiologia como um todo para vocês, tá? A classificação das fibras, né? As fibras musculares podem ser lentas do tipo 1 ou vermelhas, né? Atividade aeróbica ou endurance, né? Então, isso aqui é importante para quando a gente vai treinar cavalos, né? Para provas longas, para prova de enduro, por exemplo. A gente vai adaptar o animal a um tipo de treino que nós vamos estar mudando o perfil da fibra muscular desses animais, né? São pequenas, inervadas, né? Então a gente consegue mudar o perfil da fibra muscular dos animais, mas com dieta e principalmente com treinamento, tá? Fibras de contração mais rápida, brancas, né? Atividade anaeróbica, aqui a gente pode ver, a gente trabalha com cavalos para prova de 3 tambores, né? Para bulldog na prova do rodeio completo. Então, se a gente treinar cavalo para prova de tiro curto, tá? A gente vai mudar também a atividade da fibra muscular dos animais aí, tá? Então elas podem ter essa outra classificação, né? Tipo 2A, 2B, 2A e 2C, né? Aqui um exemplo clássico disso é o músculo do voo das aves selvagens, né? E aves domésticas. Então essa aqui, as aves selvagens, né? Ricas em fibras vermelhas tônicas, né? Ricas em mioglobinas, são mais lentas, né? As aves selvagens voam por longas distâncias, né? Então muda o perfil da fibra diferente aqui, né? Da fibra dos nossos frangos de granja de contração rápida, né? Que morrem aí com CO de 35, 38 dias, né? Inervação das fibras também é mais a placa motora, bem interessante isso aí, mas para contar para vocês a disciplina mesmo, tá? Eficiência da contração muscular, somação, né? São conceitos bem básicos aí da fisiologia do tecido muscular, tá? E aqui a gente entra numa parte mais aplicada da disciplina, no final, né? Eu falei disso para vocês que nós íamos estudar bem por cima a transformação do músculo em carne, tá? Então, em temperaturas amenas, né? Esse rigor mortis, que a gente chama aí, ele ocorre de 3 a 4 horas. É o pós-morte com o total de efeito de rigor em aproximadamente 12 horas e finalmente relaxamento em aproximadamente 36 horas. Então, a gente chama isso de rigor mortis, que é a transformação do músculo em carne, né? Isso aí, para quem vai trabalhar com gado de corte, avaliação de carcaça, é importante entender isso aí, tá? Então essa é a parte aplicada que logicamente vai cair na prova de vocês. Então a bioquímica do rigor mortis, né? A causa bioquímica do rigor mortis é a hidrólise do ATP no tecido muscular, a fonte de energia química necessária para o movimento. Então como que ocorre isso? As moléculas de miosinas que nós vimos anteriormente, né, derivadas do ATP, se tornam permanentemente aderentes, tá? E os filamentos e os músculos tornam-se rígidos. A circulação sanguínea cessa, assim como o transporte de oxigênio e a retirada dos produtos do metabolismo, tá? Então o rigor mortis dá por isso aí. A gente não tem mais circulação de oxigênio, e aí vai gastar toda aquela glicose circulante ali. Olha só, olha aqui para mim, ó. Os sistemas enzimáticos continuam funcionando após algum tempo de morte. Assim, a glicólise, tá, continua de forma anaeróbica, gerando ácido lático, que produz abaixamento de pH. Neste momento, a actina e a miosina unem-se, formando a actinomiosina, que contrai fortemente o músculo. Tá? Então, o rigor mortis é o quê? É o encurtamento do sarcômero a tal ponto que a gente tem união entre a miosina e a actina. Após a morte, o cálcio pode
pode permear, permear livremente pela membrana do retículo sarcoplasmático por consequência de sua degradação devido à morte celular. Com isso, o sarcoplasma fica numa concentração elevada de cálcio, formando pontes de ligação miosina-actina. Contudo, com o metabolismo energético não mais sintetizando ATP, as bombas de regulação iônicas, né, a bomba de sódio e potássio, não funciona mais. Tá? No caso aqui, a nossa bomba de cálcio ATPase. Em consequência, o músculo permanece rígido, que já não há mais liberação, né? Você não tem mais a liberação do cálcio, essa contração rígida da actina com a miosina, ela não vai se desfazer mais. E aí a gente dá isso pelo rigor mortis, tá? Então aqui, ó, vejam como está o tecido que o sistema que nós acabamos de estudar agora, o sarcoma no pós-mortem imediato, que veja essa primeira fase aqui, o pré-rigor, depois aqui nós temos o pós-rigor, tá? E depois aqui nós temos o rigor mortis, tá? Então no pré-rigor, né, imediatamente após o abate, o tecido ainda está macio, cessa a circulação sanguínea na sangria dos animais, né? O professor Alexandre vai levar vocês no frigorífico depois para vocês verem esses processos, né? Cessa a respiração aeróbica, redução da produção de ATP, glicólise e fosfocreatina. pH inicial de 6,9 a 7,2. O cálcio é ainda transportado para o retículo sarcoplasmático. No rigor mortis, há um estabelecimento de duração direta relacionada ao valor de pH, tá? Na resolução do rigor mortis, consiste na manutenção da carne fresca a temperatura acima do ponto de congelamento, tornando-a sensorialmente aceitável. A alteração principal é em enfraquecimento e degradação gradual das linhas Z, resultantes na ação de enzimas proteolíticas, chamadas aí sistemas das catepsinas, né? A calpaína e a calpastatina são duas enzimas que vão agir aí para a maturação e maciez da carne. E, logicamente, ocorre a diminuição da rigidez e o aumento gradativo da maciez da carne. Então, para que a gente possa ter uma carne de boa qualidade, né, nós vamos ter que ter glicose circulando para esses animais. Por isso que é muito importante aqui a gente tem a aplicação do sistema muscular junto com o sistema endócrino, tá? Se vocês transportarem animais para o abate estressados, bater nos animais, o transporte indevido, eu já expliquei para vocês na aula passada. Nós vamos aumentar os hormônios glicocorticoides, tá? E esses hormônios glicocorticoides vão o quê? Vão bloquear, né, a nossa glicólise, tá? E aí o que vai acontecer? Se você abate um animal estressado, você não tem glicose suficiente no seu sistema para poder fazer esse abaixamento de pH aqui, ó, tá? Então, ou seja, a carne vai ficar, o músculo vai se transformar em carne, uma carne de qualidade, com esse abaixamento do pH aqui. Mas esse pH só vai abaixar se nós tivermos glicose. Por quê? Nós vamos fazer uma glicólise anaeróbica, sem a presença de oxigênio. Vocês viram anteriormente, viram na bioquímica isso, que degradação da glicose em anaerobiose vai nos gerar o quê? Lactato. E o lactato vai reduzir esse pH. Por isso que é muito importante a questão do bem-estar animal no transporte de animais para abate, tá? Aqui o último do slide da aula de hoje. Gente, muito obrigado. Espero que essa nova metodologia ajude vocês. A intenção é que quando se restabelecer, né, as aulas, a gente volte à aula normalmente presencial, tá? E eu vou fazer isso em todas as aulas, que eu acho que vai ficar bacana. Quando eu enviar o material para vocês, eu já vou enviar para vocês a aula online, a videoaula junto, né? A voz e passando os slides aqui em forma de vídeo, tá? Obrigado, gente. E aí depois eu vou mandar informações sobre a nossa prova também. A nossa avaliação, ela vai ser à distância também. Eu vou pensar numa forma legal de fazer isso e eu comunico vocês até o fim da semana pelo e-mail institucional da UFGD, tá bom? Obrigado, tudo de bom para todo mundo aí.